Bom dia. Bem, é com grande satisfação que estou aqui. Me chamo Gibson Rocha, sou professor de História no Instituto Federal de Pernambuco e estou agradecendo inicialmente, né, esse convite para participar com vocês dessa sequência, digamos assim, de eventos sobre Dante e a comédia em função dos 700 anos de falecimento do poeta florentino, né? Hoje, como previsto, nós conversaremos um pouco sobre um canto do inferno. Lembrando que nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre um canto do purgatório, e agora vamos conversar um pouco sobre um canto do inferno. Espero que vocês apreciem essa leitura dantesca, essa conversa sobre um canto. Nós vamos ir propriamente ao canto. Com satisfação que aproveito esse momento também para agradecer ao Consulado Italiano em Recife, que apoia esse evento, e a Casa da Alighieri de Ensino de Língua e Cultura Italiana, né? Então, vamos tentar navegar um pouco nessas águas um pouco mais turvas, que são as águas do purgatório. E o que é que vamos vivenciar aqui? Só para vocês terem uma ideia geral da nossa conversa. Eu imagino que nós vamos conversar um pouco sobre a estrutura em geral assim do inferno, como é que ele está subdividido, tá certo? Como é que Dante concebeu o inferno. Depois falar um pouco de Ulisses, que é um personagem central dessa nossa conversa, lembrando que nós vamos nos deter ao canto 26 do inferno, então quem quiser depois pode pegar o canto, ler, voltar o vídeo, assistir novamente, tá certo? Mas o foco aqui é o canto 26. Também vamos falar de uma viagem, talvez essa seja a parte principal, né? O cerne do canto é uma viagem que Ulisses realiza, né, ao longo desse canto, né? E, por fim, vamos direto ao texto, né? Vamos ler o texto, eu vou disponibilizar o texto aqui para vocês em italiano, e a gente vai lendo e tentando compreender e evoluir ao longo da leitura. Eu tenho certeza que será uma leitura muito prazerosa, porque é um canto muito, muito particular, muito especial na comédia, e é um canto que Dante volta e meia retoma esse canto, né? Então Dante às vezes está tratando de outros assuntos e faz referências indiretas a esse canto, tamanha a importância dele em sua obra. Então, vamos começar, né? Vamos tentar conhecer um pouco essa estrutura, depois conhecer Ulisses, a viagem de Ulisses e o canto que Dante escreveu. Okay? Então, vamos tentar conhecer agora um pouco da estrutura do inferno, como é que Dante concebe, né, essa primeira parte do além, lembrando que ela faz parte de um grande conjunto, não é, que envolve também o paraíso e o purgatório, para não dizer que um conjunto que envolve todo o universo. Só um instante, por gentileza. Bem, espero que todos consigam ver com atenção, né, que a gente tem a estrutura, como Dante pensou todo, digamos assim, todo o cosmos, né? Você tem Deus em essência lá no ápice, né? Tem os vários círculos do paraíso, né? Que são essas esferas celestes. Por fim, a gente chega ao mundo terreno. No mundo terreno, nós temos duas partes, né, do além, como Dante concebeu. Vamos ver aqui à direita, que duas partes são essas: o inferno e o purgatório, né? A ideia de Dante em relação ao inferno é que o diabo foi lançado na Terra, né, já no início dos tempos, e quando ele é lançado, essa queda do diabo na Terra é como se fosse um meteoro, que ao cair forma uma cratera, né? E essa cratera ela tem esse formato propriamente de um funil. Tá? Com essa queda e com a ideia da Idade Média é que a Terra fosse um disco, como ele cai, forma esse buraco. Se você conseguir ver o buraco, se você conseguir dar a volta e procurar no outro lado, você vai ver que esse buraco forma também uma montanha. E essa montanha é o purgatório. Então você tem o inferno aqui, tá? Essa cratera, e é a queda do diabo que promove essa cratera, também promove no lado oposto do planeta o purgatório, que é uma ilha. Mas vamos nos centrar um pouco na questão do inferno, mas o purgatório ainda voltará rapidamente na nossa conversa. Vamos ver um pouco mais detalhes desse inferno.
Então, nós temos aqui duas representações, né? E elas mais ou menos remontam, né? Retomam a mesma ideia, essa concepção de Dante de inferno. Você veja que aqui aparece Jerusalém nas duas representações, porque na Idade Média havia uma ideia de que Jerusalém fosse o centro do mundo. Jerusalém, inclusive, é chamada de umbigo do mundo. Se ela é umbigo, se ela está no centro, quando o diabo ele é lançado e ele cai muito próximo a Jerusalém. Então, esse buraco que forma o inferno estaria próximo a Jerusalém. É tão certo essa ideia, é tão forte de Jerusalém como centro do mundo, daí as cruzadas na Idade Média. É bom lembrar que Dante tem um trisavô, né, tem um tataravô que participou das cruzadas, o Catiaguida, com quem Dante conversa no Paraíso. Mas essa ideia de Jerusalém como centro do mundo, se você pegar os mapas da Idade Média, é uma experiência muito boa. Você tentar pesquisar os mapas medievais, você vai ver que Jerusalém está sempre no centro do mapa. Sempre no centro do mapa. Por isso é importante no mundo cristão, a importância é tão grande de retomar Jerusalém. Mas Jerusalém no medievo era uma cidade muito importante para os cristãos, mas não só para eles, também para os muçulmanos, pelo voo que Maomé faz daquela cidade aos céus, e também importante para os hebreus, obviamente, por ali, durante muito tempo, está erigido o templo de Salomão, que guardava a tábua dos 10 mandamentos. Então, realmente, Jerusalém é uma cidade muito importante para a lógica do mundo em que Dante viveu, não apenas para Dante, não apenas para os cristãos, mas para todo aquele mundo que circundava o mar Mediterrâneo. Né? Então, o diabo cai, e aí é interessante que você for lendo o inferno, você vai perceber que existem muitos pecados que Dante vai descrevendo. E se a gente perder um pouco a ideia da estrutura, talvez a leitura, ela por volta se perca também. Né? Então é importante a gente ter uma pequena noção, uma noção geral de como é a estrutura desse inferno. Né? E como é que Dante coloca tanta gente no inferno? Onde é que estão essas pessoas? Como é que é essa hierarquização dos pecados? Então é algo que vale a pena dar uma estudada, investigar um pouco, mas tudo tem uma relação, nesse caso aqui, com o pensamento aristotélico. Né? Dante praticamente segmenta o inferno em 3 esferas, tá? Você está vendo que são muitos círculos, né? Quem olhar aqui são muitos círculos, mas nós podemos agrupar todos esses círculos, cada um deles é um tipo de pecado diferente que está sendo punido, mas nós podemos subdividir esses círculos basicamente em 3. Primeiro estão aquelas pessoas que pecaram por falta de controle, ou pecaram porque o desejo era mais poderoso do que a temperança, do que a força própria do indivíduo. Então, aí são os pecados capitais. É a luxúria que você não comete porque quer, talvez alguns cometam porque quer, né? Mas que falta controle para suportar a luxúria, a gula, a avareza, a ira, né? Os pecados capitais, aqueles que são cometidos por falta de controle. E aí tem um episódio muito famoso na comédia, que é o canto quinto, onde Dante vai conversar com Paolo e Francesca, né? E Francesca vai falar sobre como ela se entregou à luxúria. Né? Então é um momento que vale a pena observar. Então, fora esse primeiro círculo onde as pessoas cometeram os pecados capitais, os famosos pecados capitais, cometeram por falta de autocontrole, nós vamos para o segundo grupo, que são aqueles que transformaram, eu diria, pecado em profissão. Né? São aqueles que se habituaram a cometer o pecado. E aí estão os simoníacos, os adivinhos, os hipócritas, os ladrões, os conselheiros fraudulentos. Esse lugar na comédia é chamado de malebolge, né? Essa bolsa maligna, digamos assim, onde reúne todas essas pessoas que se habituaram ao próprio pecado. Né? Então, já cometiam pecado por livre e espontânea vontade. Cometiam pecado conscientes de que o estavam fazendo. E por fim, o mais profundo do inferno, que aqui tá branco nessa imagem, porque é congelante, o mais profundo do inferno é congelante, até porque se você olhar naquela primeira imagem que eu mostrei, o profundo do inferno, onde está o diabo preso, é a parte do universo mais distante de Deus, né? Então por isso ele é gelado, também tem o movimento das asas do diabo, que cria um ar frio aqui, que congela o mais profundo do inferno. Nesse mais profundo estão os traidores, né? Aqueles que traíram sua pátria, aqueles que traíram sua família, aqueles que traíram quem lhes ajudou e, por fim, aqueles que traíram o próprio Deus. Então, essa é mais ou menos a segmentação do inferno que está baseada na concepção de Aristóteles, e nós vamos hoje, né, percorrer o Malebolge, onde estão os conselheiros fraudulentos. Né?
Quem são esses conselheiros fraudulentos, né? Qual deles nós vamos conversar? Então, vamos dar uma olhada aqui rápida. Quem seria esse conselheiro fraudulento com quem Dante conversa? Lembrando, antes de passar ao conselheiro, vale a pena destacar que, apesar do inferno ser um lugar de sofrimento e dor, e ele o é completamente, não deixa de ser um espaço em que Dante vai sentir saudade, vai sentir afeto, vai sentir compaixão, vai sentir empatia. Então não é porque uma alma necessariamente esteja no inferno que ela é desinteressante ou que ela merece a nossa repreensão. Um dos momentos mais humanos da Divina Comédia são os momentos do inferno. Então é interessante a gente pensar que, apesar de haver esse contrapasso, essa ideia de que a punição é proporcional ao pecado, a pessoa não se reduz só ao pecado, né? Então há um certo encantamento em algumas passagens, por exemplo, quando Dante encontra seu professor Brunetto Latini, é um momento de extrema surpresa para ele inclusive arregala os olhos assim para ver, né? Mas sei qui, sei Brunetto. O senhor está aqui, senhor Brunetto. Então assim, é um momento de muita surpresa, né? Há também momentos de muita ternura, como por exemplo quando ele encontra Virgílio e encontra outros poetas da antiguidade clássica, como Estácio, Ovídio, Lucano, né? Então não é bom não ter concepções muito preconcebidas sobre o inferno e fugir um pouco daquela ideia do senso comum que o inferno seja só um lugar de dor, mas na Divina Comédia é também um lugar de outros encontros e de algumas coisas que podem nos surpreender, como eu espero surpreendê-los na conversa sobre o canto 26 de hoje. Então, quem é que Dante vai encontrar? Né? Aqui uma outra imagem, representando um pouco o inferno, lembrando que aqui tem muitas passagens de água no inferno, né? A água aqui, o rio Aqueronte, vai aparecer o barqueiro Caronte aqui, já em forma de demônio, né? Facilitando a travessia das almas, facilitando a base de pancada. Tem um momento, inclusive, que ele diz guaia voi anime prave, né? Maldição para vós, sofrimento para vós, almas pecadoras, né? E aqui temos o Flagetonte, mais embaixo aqui esse rio de sangue, lá no profundo do inferno há gelo. Então é importante perceber essa importância da água e mais ainda a importância da ideia de navegação na comédia. Mas vamos avante. Então, o canto que nós vamos conversar, ele vai centrar muito na figura de Ulisses. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme, né, de produção do Francis Ford Coppola. A ator Armand Assante faz o Ulisses nesse filme. É um filme muito bom, um filme já antigo, mas vale a pena assistir para ver todas as passagens famosas da Odisseia, né? O filme é mais centrado na Odisseia, lembrando que Homero retrata Ulisses em dois livros, a Ilíada, né, que é centrado mais na Guerra de Troia, e a Odisseia, que é propriamente esse retorno de Ulisses, Odisseu, esse retorno à ilha de Ítaca, onde ele era o rei e onde o esperavam sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Então vale a pena assistir e conhecer a vida de Ulisses. Muito mais ainda ler as obras de Homero, ok? Que Dante não pôde ler porque não estavam acessíveis ao tempo de Dante. Ulisses é aquele personagem da mitologia que pensou o ardil do cavalo, que isso gerou inclusive aquela famosa frase, o presente de grego. O presente de grego vem dessa ideia do cavalo, que parece uma coisa boa, parece um presente de um derrotado de guerra, né? Os gregos criam uma artimanha, na verdade os aqueus, né? Porque nós podemos pensar que a guerra de Troia seja uma guerra de gregos contra troianos, mas na verdade é uma guerra de aqueus contra troianos, porque os dois grupos são gregos. Os aqueus são gregos e os troianos também são gregos. O mesmo idioma, mesmo deuses, mesma cultura. Mas os aqueus fingiram ter perdido a guerra e construíram um cavalo como presente. Mas dentro desse cavalo havia muitos soldados, porque o objetivo da guerra era conseguir entrar na cidade de Troia e os muros eram realmente intransponíveis. Daí a ideia do cavalo, do presente, e você vê o presente já está dentro da cidade, o presente é levado para dentro da cidade. Em 10 anos de guerra, os aqueus não conseguiram entrar na cidade, até que um aqueu chamado Ulisses pensou nesse presente, nesse cavalo. O cavalo é levado para dentro da cidade e com ele muitos gregos. E aí os gregos à noite, enquanto os troianos estão dormindo, saem do cavalo e conseguem vencer a guerra de Troia. Aqui um outro episódio famoso da vida de Ulisses, que é a saída dele, a volta dele, né, para
para Ítaca. Mas nessa volta ele passa por várias aventuras, ele passa na ilha de Cice, ele passa por Caríbides, ele passa por muitos momentos, e um dos momentos mais famosos é o encontro de Ulisses com as sereias. Né? Ele pede para ser amarrado ao mastro, se ele tem um homem preso ao mastro, esse é Ulisses, que quer ouvir o canto das sereias, esses seres alados que aparecem aqui, não associar essa ideia moderna de sereia, que ser metade mulher, metade peixe, mas aqui ela é uma ave que atacava, né, os navegantes que se aproximavam, os chamava com seus cantos e os atacava. Mas Ulisses consegue, digamos assim, superar esse encontro com as sereias porque ele fica amarrado ao macho, então não vai propriamente até ela, ele se aproxima, mas não chega até as sereias e consegue vencer com esse ardil, com essa inteligência, o encontro com as sereias. Né? Então é esse o personagem que nós vamos encontrar aqui na comédia. Como é que ele aparece no canto? Ulisses, como eu já disse, ele está num círculo onde estão os fraudulentos, e aí os fraudulentos eles são acometidos de uma grande chama, o corpo deles é combusto, eles passam a eternidade queimando, né, como a sua língua que queimou e com a qual eles deram conselhos fraudulentos, conselhos terríveis a algumas pessoas, como esse conselho do cavalo de Troia, na verdade. E Ulisses, curiosamente, ele aparece como uma chama que se bifurca com 2 cornos, né? Porque Ulisses não está sozinho. Ulisses está junto com Diomedes, o seu companheiro, seu amigo na guerra de Troia, né? Aquele líder famoso, o Diomedes, que inclusive feriu deuses na batalha de Troia. Quem lê a Ilíada tem um momento que Diomedes consegue ferir o próprio Ares, né? O próprio deus da guerra. Então é surpreendente a figura, o herói Ulisses, Diomedes não é pouco importante, mas o foco aqui é em Ulisses, esse herói astuto, ladino, diria para usar um adjetivo um pouco mais, que acho que dá mais uma ideia de quem foi Ulisses. E aqui nós temos à frente Virgílio e Dante, né? 2 e 2 a conversar. Veremos mais detalhes propriamente no canto. E o que trata o canto? O canto trata de uma viagem de Ulisses, o famoso viajante, né? Não é à toa que a ideia de Odisseia está ligada a Odisseu, que é o termo romano para Ulisses. Né? Desculpa, o termo grego para Ulisses. E do que trata o canto? Né? Vocês devem estar percebendo aqui uma linha azul. Desculpa, deixa eu voltar. Uma linha azul. Então, a ideia é que a cidade de Troia ficava na costa da atual Turquia. Após 10 anos de guerra, pensar no cavalo e vencer a batalha, Ulisses volta para casa, né, mais ou menos aqui no entorno da Grécia, e depois ele resolve fazer uma outra viagem, uma viagem que Dante imaginou, própria da concepção de Dante, uma viagem que vai percorrer, cortar ou concluir, né, o corte de todo o Mediterrâneo. Ele passaria aqui nesse estreito que muita gente associa ao momento de Sila e Caríbide, né, estreito aqui de Messina, passa ao lado da Sardenha, ele vai se referir à Sardenha, e vai se aproximando do Estreito de Gibraltar. Ele vai citar a Espanha, vai citar a cidade de Sevilha, né, aqui no sul da Espanha, vai citar Marrocos, vai citar Ceuta e o Estreito de Gibraltar. Inclusive vai atravessar esse estreito de Gibraltar e vai navegar rumo ao sul, lembrando um pouco aquelas navegações de Vasco da Gama, né, aquelas navegações de contorno da África, mas Dante não tinha noção do como era o mar além do Estreito de Gibraltar. Inclusive, se você olhar aqui Lisboa, a cidade de Lisboa, pela tradição mitológica, foi a cidade fundada por Ulisses, né, para você ter ideia da importância das navegações de Ulisses. Então, eu coloquei aqui uma ideia geral dessa navegação que será comentada por Dante, né, escrita na Divina Comédia, e toda pensada pelo próprio poeta florentino. E ao descer aqui, rumo ao sul, ele vai inclusive atravessar a linha do Equador, ele vai para o lado sul do planeta, e lá do outro lado, o que é que Ulisses vai encontrar? Ele vai encontrar uma montanha de Bruna. Que montanha Bruna seria essa? O purgatório. Ele não vai chegar propriamente ao purgatório de barco, mas ele vai se aproximar do purgatório. Tá? E aí a gente vai ter algumas surpresas nessa viagem. Vamos agora, né, ver essa viagem, o que acontece com Ulisses, como ele narra a sua história, que é surpreendente essa descrição que Dante realiza na comédia. Então vamos agora ao canto. De antemão,
Vale destacar que tem uma passagem no canto que Ulisses cita um episódio de Elias e Eliseu, quando Elias ascende aos céus, né, vem um carro de fogo e toma Elias, o separa de Eliseu e o leva aos céus. Esse carro de fogo está representado numa igreja aqui de Recife, né, para que é pernambucano, a Igreja do Carmo, a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, ali na Dátia Barreto, tem essa representação do teto da igreja. Aqui um pouquinho mais de detalhe de Elias subindo aos céus, eu coloquei aqui só porque a gente vai citar isso rapidamente na passagem da comédia. Então, quando for ao bairro de Santo Antônio, não deixe de passar na Basílica do Carmo e olhar para a pintura no teto. Okay, então, agora vamos ao canto. E antes de citar propriamente o canto, eu queria dividir com vocês uma passagem que eu gosto muito do livro do Primo Levi, né? Que é a ideia que é retomar essa corajosa investida do que num dos capítulos do Se Questo é um Homo, se isto é um homem, tem um capítulo que se chama, curiosamente, o Canto de Ulisses. E nesse capítulo eu peguei esse pequeno parágrafo que diz: que é Dante? Que cosa è la commedia? Quem é Dante? Que coisa é a comédia? Quale sensazione curiosa di novità si prova, se si cerca di spiegare in breve que coisa é a Divina Comédia? Né? Que sensação curiosa de novidade se sente, né? Quando se procura explicar rapidamente que coisa é a Divina Comédia. Como é distribuído o inferno, como está distribuído o inferno, aquelas etapas, a hierarquia dos pecados, a distribuição dos pecados no inferno. Cosa é ele contrapasso? O contrapasso é essa ideia de que no inferno a pena ela se liga diretamente ao pecado cometido, né? Existe uma relação direta entre pecado cometido e punição. Isso é o contrapasso. Virgílio é la ragione, Beatrice é la teologia. E é uma parte do livro do Primo Levi que vale muito a pena ler, né, o livro como um todo, que trata de Auschwitz, né, dos campos de concentração, e lá no meio daquele momento de tanta dor, vem essa ideia do canto de Ulisses que nós vamos comentar agora. Eu começo a narrar para vocês já do verso 13, porque na parte inicial, os primeiros 12 versos são referentes ao que passa assim, no canto anterior, que é o parte onde estão os ladrões. Então, não vou me remeter aos ladrões, sugiro ler o canto todo, porque na parte inicial ele vai fazer uma crítica muito severa à cidade de Florença, mas como esse não é o objetivo aqui, eu quero centrar mais na figura de Ulisses, eu vou direto ao trecho que vai dar vazão a discutir a questão de Ulisses na comédia, no canto 28. Então, eu vou começar aqui pelo verso 13º. Só um momento, por gentileza. Noi, caso Dante e Virgílio, noite partimo, e su per le scalè, che n'avea fatto i borni ascender pria, rimontou il duca mio, e trasse me. Noite partimo, né? Nós partimos, e subindo pela escada, pela espécie de escada, que n'avea fatto i borni, que faziam umas certas saliências, onde descemos anteriormente. Rimontou il duca mio, né? Voltou a subir. Quem é o duca meu? Virgílio. E trace-me, e me levou consigo. Então, eles desceram um pouco, depois voltaram a subir, e Dante vai acompanhando Virgílio nessa subida pedregosa, nessa escada pedregosa, né? E de muito difícil escalada. Seguindo. E prosseguendo la solinga via, tra le schegge e tra lo pie, senza la man, non si spedia. E prosseguendo la solinga via, e continuando essa costumeira via, essa via costumeira de não só de subir essa passagem, mas também de percorrer o inferno, né, essa via solitária. Tra le schegge e tra roque dello scoglio, então entre ruínas e obstáculos, né, essas pedras difíceis de passar, lo pied, o pé, senza la man, não se expedia. Você não conseguia passar apenas com os pés, você precisava das mãos. Então, realmente, tem momentos no inferno que são tão escarpados que Dante, para passar, ele precisa escalar.
ou descer se segurando, né? Então, como ele está sempre nesse processo de descida, então ele está colocando os pés e as mãos para se segurar, para não cair no mais profundo do inferno. Tamanho é a inclinação, não é? A agudeza da inclinação dessa boca, não é? Dessa cratera que é o inferno. A descida é muito difícil. E é isso que Dante está dizendo aqui, L'Opiè senza la man, não se expedia. Então você vê que Dante vai dando materialidade à sua viagem, né? A gente vai percorrendo detalhe por detalhe, é quase cinematográfica a descida, o percurso realizado por Dante. Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più lo ingegno a freno che non soglio, perché non corre alla che la virtù nol guidi, sì che, se stella bona, o melhor cosa, m'ha dato il ben, que eu stessi nol mi invidi. Que coisa está dizendo aqui? Allor mi dolse. Naquele momento, eu sofri, me doeu. E ora me ridolho. E agora me dói novamente. Quer dizer, Dante está falando de uma experiência que o fez sofrer enquanto ele descia, mas hoje, quando ele começa a escrever a comédia, que é esse ora, quando ele está escrevendo a comédia, ainda dói. Né? Então é algo que marcou tão profundamente que continua marcando até agora. Lembra um pouco a passagem também de Paolo e Francesca, né? Que Dante dá essa ideia de que narrar o que se passou foi muito doloroso no momento e é muito doloroso quando se escreve. Né? Então é como se o Dante que vive, o Pelegrino, e o Dante que narra, o poeta, os dois sofrem com a mesma intensidade. Sofre aquele que vive e sofre posteriormente aquele que narra. Então, allor mi dolsi, sofri naquele momento, e ora mi ridoglio, e sofro novamente. Quando drizzo la mente, quando dirijo a minha mente a ciò che io vidi, aquilo que eu vi. E più l'ingegno a freno. E eu tento segurar um pouco o meu engenho poético, minha técnica, meu prazer poético, que não solho, não é, né? Com esse freio eu tento frear essa poesia como eu já estou acostumado a escrever. Mesmo assim eu me seguro. Perché non corra la virtù, perché non corra que virtù non guide. Porque é importante que a virtude guie a minha escrita. Veja que a escrita de Dante não é uma escrita apenas poética, é uma escrita que tem que ser ligada pela virtude. Tem que haver graça, tem que haver até uma influência divina na composição da comédia. Tá? Essa é a percepção do Dante narrador. Né? Nós temos na comédia o Dante personagem. É interessante o livro porque tem essa confluência de Dante. Né? Você tem o Dante que a pessoa física, o homem Dante que existiu, né? E faleceu há 700 anos. Nós temos o Dante Pelegrino, esse Dante personagem que percorre a comédia, e temos um outro Dante que é o narrador. Então é importante, quando a gente lê o livro, ficar um pouco atento que, ora, essas figuras é a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, não é. Se confundem. Essa trindade literária do mesmo Dante, né? É sempre Dante, mas é o Dante homem, o Dante Pelegrino da comédia e o Dante narrador, poeta. Se que, assim como, de tal maneira, se stella bona, ou melhor coisa, m'ha dato il ben, se uma boa estrela, se quando Dante nasceu recebeu um influxo de uma boa estrela, Dante sendo, né, do signo de Gêmeos, se aquela influência estelar, como se fosse astrológica, tem influenciado ele de uma forma positiva, que eu stessi nol mi vidi, né? Que eu não me engrandeça dessa construção. Então veja que Dante está criando uma expectativa. Primeiro ele falou do lugar, agora ele está falando de como a expectativa marcou a vida dele, né, do Dante Pelegrino, do Dante narrador, e a gente ainda não sabe do que se trata. Né? Vai criando essa expectativa, como se fosse um seriado que vai deixando sempre para frente, né, um ponto mais importante. E agora vem um paragone, uma comparação. Dante vai mostrar uma coisa do mundo real que as pessoas conhecem para poder entender o inferno. Vamos lá. Quanto ele vilão cal podio si riposa, nel tempo che colui che il mundo schiara, la faccia sua a noite en meno a cosa,
Come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la valea, forse colà, dove é vendemmia e ara. Então Dante está dizendo que, semelhante ao camponês, né, ao aldeão, que calpode que na colina se riposa, nel tempo che colui che il mundo schiara, la faccia sua, quem é que clareia o mundo? O sol, né? Nel tempo che colui o sol, que il mundo schiara, que o mundo ilumina, la faccia sua, a faixa do sol, noite é menos ascosa, quando é que a face do sol está menos escondida? No verão, quando o sol se faz mais presente. Então nós temos aqui um aldeão que está numa colina, nell'estate, né? No verão, lá numa colina, deitado, porque ele riposa, né? Come la mosca, cede alla zanzara, naquele período entre o entardecer e o anoitecer, que as moscas somem e chegam os mosquitos. Vede lucciole, quem vê? O aldeão. O aldeão lá na colina começa a ver uns vagalumes. Vede lucciole giù per la valea. Ele da colina, ele começa a ver todo o vale e começam a aparecer os vagalumes. Forse colà, dove é vendemmia e ara. Talvez até ali onde ele tinha trabalhado a terra, né? Ele vê essa série de vagalumes pelo ar, essa miríade de vagalumes. Di tante fiamme, tutta risplandea, lotava a bolgia. Veja, ele nos deu essa imagem do aldeão vendo de uma colina os vagalumes lá embaixo ao anoitecer. E agora Dante volta para o inferno, com a mesma ideia. Di tante fiamme, tutta risplandea, lotava a bolgia. Si comia uma corse, tosto que fui lá, vel fondo parea. De tantas chamas, tutta resplandeia, toda resplandecia, lá oitava bolgia, o oitavo círculo, né, do Malebolge. Porque ele resplandeia com tantas luzinhas. Se comia minha corse, assim como eu me dei conta. Tosto que fui, logo que fui lá, dove il fundo parea, quando a profundidade se tornava possível de ver, se mostrava. Né? Então, assim como o aldeão, que lá do repouso da colina, lá de cima, ele vê aqueles vagalumes lá embaixo, cintilantes, Dante começa a ver, um pouco abaixo de si, também cintilantes, uma série de luzinhas no inferno. Né? A mesma imagem, porque Dante precisa, para entendermos o mundo dos mortos, fazer comparações com o mundo dos vivos. Isso ele faz em todo o inferno, acontecem essas comparações, né, que são belíssimas, e nos fazem ver com mais intensidade, com mais acuidade, o que Dante está vivenciando. E qual colui que se vendiou com Liorce? Agora estamos falando daquela passagem de Ulisses e Eliseu. Não, Eliseu e Elias, desculpem. E qual colui, Eliseu, que se vendiou com Liorce, vide il carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che non potea sì con gli occhi seguire, che il vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire. Tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma un peccatore invola. Vejamos. E qual colui, e como aquele Eliseu, que se vendiou com Liorce, que se vingou com os ursos, quando algumas pessoas começaram a fazer pouco caso de Eliseu, e ele lançou uma praga, e essas pessoas foram atacadas por ursos. Como Eliseu, quando vide il carro de Elia al dipartire, como ele viu o carro de Elias quando partiu, lembra que os dois estavam andando juntos, né? Elias toca sobre as águas com seu manto, os dois passam, as águas do rio se fecham, eles vão seguindo, e vem um carro de fogo de repente, do nada, e separa os dois, e num tufão, no meio desse carro de fogo, Elias sobe aos céus. Só que esse é um movimento tão rápido, que os dois estão, que Elias quase não consegue ver Eliseu subindo, só vê esse carro de luz. Né? Quando i cavalli al cielo
erte levor-se, quando os cavalos chegaram e levaram Eliseu rapidamente aos céus. Que não potesse com Lioque seguire, que Elias não conseguia ver direito esse carro de fogo com esses cavalos. Que ele vedesse altro que la fiamma sola. E ele Elias praticamente só conseguia, Eliseu, quando Elias foi levado para esse carro, Eliseu foi tão rápido que ele só consegue ver basicamente uma grande chama, um carro subindo, não é? Ele não consegue ver com detalhe, é muito rápido. Se come nuvoletta em su salire, assim como uma nuvem de chamas, uma pequena nuvem subindo. Tal, então, da mesma maneira, Dante faz uma comparação com o agricultor na colina e agora faz uma comparação com uma passagem do Velho Testamento para nos fazer entender o que tá acontecendo. Tal, ou assim, da mesma maneira, se move ciascuna pela gola del fosso. Quem é esse? Ciascuna quem? Aqueles fogozinhos que ele viu como vagalumes se movem rápido, como aquele carro de fogo de Elias, que Dante não consegue ver direito quem são. Que nessuna mostra il furto, que nenhum daqueles vagalumes, daqueles luzes que Dante vê de longe, nenhuma mostra realmente quem é. Não dá para perceber o que é que tem naquelas chamas. E ogni fiamma um peccatore invola. E cada chama um pecador envolve. Né? É terrível. Essa imagem começa tão bonita, cândida, essa ideia do vagalume faz lembrar um pouco a infância. E depois Dante vem dizer, olha, ali são chamas. E dentro daquelas chamas está, cada uma delas, um pecador. Você vê a quantidade, né? Você imagina os vagalumes num vale, o cara está vendo da colina, a quantidade de vagalumes que aparece. Mais ou menos a quantidade, né, de almas pecadoras sofrendo no inferno. Io estava sobre il ponte a veder surto. Se che se io non avessi un ronchio preso, caduto sarei giù, senza essere urto. Il duca, che mi vide tanto atteso, disse: dentro dai fuoco sono gli spiriti, catum si faccia di quel che l'è inceso. E eu estava sobre o ponte a veder surto. Dante estava sobre a ponte, né, sobre um limite assim, a ver, né, ereto. Se que, de tal maneira que, se eu não avesse um ronco preso, de uma maneira tal que se eu não tivesse agarrado numa rocha, eu estava tentando olhar com tanta atenção, que se eu não tivesse agarrado numa rocha, caduto sarei, giù, cairia lá embaixo, senza essere urto, sem conseguir me deter. Né? Então a curiosidade é tão grande, a surpresa é tão grande com aquela visão lá embaixo, que ele se não tivesse segurado pelos pés e pelas mãos no rochedo, ele teria caído. Veja a surpresa que Dante tem com essa passagem, né? E aí aparece o Vigílio para comentar a experiência. El duca, Vigílio, né, que me vide tanto atteso, que me viu tão fixado, disse: dentro dai fuochi sono gli spiriti, dentro daquelas chamas estão os espíritos, as almas, né? Catum si faccia di quel che l'è inceso. Cada um se reveste daquilo que queima, né? Como se estivesse dizendo isso. Então a chama envolve cada um deles. E Dante responde a Vigílio: Maestro mio, risposio, per udrite sono io più certo, ma già m'era avviso che così fosse, e già voleva dirti. Chi è in quel foco che vien si diviso di sopra, che par surgir della pira, dove è Teocle col fratello Fumiso. Então, Dante diz a Vigílio, né? Meu mestre, maestro mio, rispose io, per udirti sono io più certo. Para ouvir, para te ouvir eu sou mais seguro, tenho mais certeza. Mas já mero aviso que così fosse. Mas eu já tinha me dado conta que seria assim. E já voleva dir-te, e já queria te dizer, Vigílio. Então Dante já tinha se dado conta que cada chama daquela tinha uma alma, mas ele só não disse para ouvir a versão de Vigílio, grande poeta. Que em quel foco que vien se diviso, que naqueles pequenos fogos divididos de sopra, de cima, né? Que par surgir de la pira do Veteocle, col fratello Fumiso. Né? Quem
Quem está naquela chama, que tem uma chama que ela está partida em cima, né? Como a gente viu Ulisses, lembra? Uma chama dividida em cima. Por que dividida em cima? Porque Ulisses estava junto com Diomedes. Que par surgia de la pira, que aquela chama parece surgir da pira, né? Dove Teocle, col fratello fumiso. Me faz lembrar, Vigílio, aquela chama que se divide em duas, a chama onde queimou Etéocles e Polinices, os filhos de Édipo, né, que lutaram pela, pela cidade de Tebas. Né? Um contra o outro acabaram se matando, né, os irmãos, e foram queimados juntos e formando uma só chama que se bifurcava. Então está repetindo. Dante repete, nos fala da experiência da vida cotidiana de um aldeão. Dante nos traz um exemplo do Antigo Testamento e agora nos traz um exemplo do mundo clássico para nos fazer perceber melhor o que está se passando. Mas Dante quer saber quem é que está queimando naquelas chamas. Ele ainda não disse. Agora nós descobriremos quem é. Rispose a me. Lá dentro si martira Ulisse e Diomede. E così insieme alla vendetta vanno, come a lira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'aggualto del cavallo che fe la porta onde uscì de Roman il gentil seme. Vigílio me respondeu. Lá dentro se martira, ali dentro sofre, né? Paga o martírio, Ulisse e Diomede, Ulisses e Diomedes. E così insieme alla vendetta vanno come a lira. E estão juntos no momento da vingança, como no momento da ira. Então, em várias passagens da Ilíada, né, os dois heróis aparecem juntos, e como eles estão sempre juntos na Ilíada, estarão sempre juntos também no inferno. Novamente faz lembrar um pouco o episódio de Paulo e Francesca. Esses episódios na comédia em que as almas aparecem juntas são sempre muito fortes. Né? E dentro da lor fiamma si geme, e dentro da chama deles se geme l'aggualto del cavallo, a estratégia do cavalo. Que cavalo? O cavalo de Troia. Que fe la porta, que fez a porta, que abriu, né, a porta, onde, da dove, de onde, né, usci, de onde saiu, le romani, il gentil seme. Quem é a gentil semente dos romanos que saiu pela porta de Troia? Enéas. Enéas, o fundador, né, clássico do povo romano, da civilização romana. Enéas que foge de uma Troia combusta, que foge de uma Troia em chamas e vai criar, né, fundar a civilização romana. Então, aqui tem uma nova referência a Enéas que é muito importante. Lembre que na comédia, inicialmente, Dante fica muito surpreso de fazer toda essa viagem, quando Virgílio explica que isso vai acontecer, e ele diz, io non Enea, io non Paulo sono. Então, Enéas é uma referência muito forte para Dante, e ele está sempre relembrando Enéas. E Enéas e Ulisses, de alguma maneira, se encontram, né, nessa história. Por isso, essa retomada da figura do Enéas, que foge de Troia, né, e faz a sua viagem, e Ulisses também sairá de Troia para fazer uma outra viagem, mas os dois com sinais diferentes. Ulisses uma viagem negativa, Enéas uma viagem positiva. Piangevi-se entro l'arte perché, morta, dei da mia ancor si dol d'Achille, e del Palladio pena vi se porta. Então, eles choram ali, Ulisses e Diomedes, a arte que, morta, Deidamia ancor se dol d'Achille. Deidamia é uma personagem também clássica que ficou apaixonada por Aquiles, né? E Aquiles, ele para não participar da guerra de Troia, ele se veste, né? Se disfarça de mulher na corte que estava Deidamia. Mas ainda assim Ulisses chega lá com Diomedes e consegue convencer Aquiles a ir para a guerra de Troia, o que deixa Deidamia numa dor tão profunda que mesmo morta, ela ainda sente essa dor. E eles também estão pagando aqui o pecado del Palladio, que é a estátua de Palas Atena que ficava na entrada de Troia. Como eu disse, os troianos também são gregos, então seguiam os mesmos deuses. E essa estátua de Atenas é levada, né, por Ulisses. Então estão pagando aqui também esse pecado.
Agora volta a falar, Dante. Sei possam dentro di quel faville parlar di Sio, maestro. Assai tem prego, iri priego, che il priego vale a mille, che non mi fati dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qual venha. Vede que del desio ver lei me piego. Veja que esse priego, Dante está pedindo com insistência para conversar com essas duas almas. Dante sabe quem é Ulisses. A Dante, nesse momento, se depara com esse personagem surpreendente da mitologia clássica e Dante precisa ter a oportunidade de falar com ele. Então ele pede, repete, pede novamente, por favor, Virgílio, me deixa conversar com Ulisses, me deixa conhecer a história dele, saber o que aconteceu com ele. Se possam dentro daquela faville falar. Se eles podem, dentro daquela chama, falar, disse Dante, né? Maestro, mestre, com força te peço e repeço que o pedido valha 1000, né? Que o pedido se multiplique. Priego, iri priego, que ele priego valha 1000. Muito essa ideia dessa repetição, e veja, Dante repete 3 vezes, novamente o número 3, que é tão forte na Divina Comédia, né? A trindade, o mundo dos mortos divididos em 3 lugares, inferno, purgatório e paraíso. Dante tem 3 guias, então é sempre a repetição do 3. Que não me fate dela atender niego, que não me faça de negar esse pedido. Fim que la fiamma cornuta, de tal maneira que a chama que está dividida, cornuta, qua venha até nós. Vede que ele desio ver lei me piego. Vede que ele desio ver lei me... Veja como eu me humilho nessa minha vontade de poder falar com Ulisses. E dele a me, e Virgílio a Dante, né? E dele a me, la tua priega é degna de molta loda, e io però l'accetto. Ma fa che la tua lingua si sostenha. Lascia parlare a me, che ho concetto ciò che tu vuoi, che sarebbero schivi, perché fuogreti, forse del tuo detto. E Virgílio diz, la tua priega é degna, esse teu desejo é digno, de molta loda, digno de muita exaltação. E io però l'accetto, e eu aceito o seu pedido, Dante, fique tranquilo. Mas se retém um pouquinho, ma fa que la tua língua se sostenha, mas contém um pouco essa tua língua, se segura. Eu sei que o desejo é grande, mas, por favor, se retém um pouco. Lascia parlare a me, deixa que eu, Virgílio, falo com eles. Que ho concetto ciò che tu vuoi, que eu tenho plena consciência daquilo que você quer. Então deixa que eu fale com eles. Que sarebbero schivi, que talvez eles sejam esquivos, perché for greci, porque eles foram gregos, inimigos de Enéas, e tu, Dante, em alguma medida tu és descendente de Enéas, tu, Dante, em alguma medida és o inimigo de Ulisses. Então deixa que eu tenha experiência aqui no mundo dos mortos, deixa que eu falo com eles, porque talvez eles não queiram falar com um descendente de Enéas. Poiché la fiamma la venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. Preste atenção a questo audivi. Preste atenção a esse audivi. Fiquem atentos. Poiché la fiamma fu venuta quivi, depois que aquela chama chegou perto onde nós estávamos, dove parve al mio duca tempo e loco, onde pareceu a Virgílio o momento e o lugar apropriado. Veja só que Virgílio não começa a falar com Ulisses à distância, não grita para Ulisses. Ele espera que Ulisses de Homério se aproxime e espera o momento exato para falar. In questa forma, lui parlare audivi. Veja que, em questa maneira, Virgílio falou e Dante ouviu. Mas veja que Dante não diz ascolta. Dante não diz sentire, não usa o verbo ascoltare ou sentire, mas audive. Uma palavra que lembra um pouco o latino, lembra um pouco o mundo clássico, né? Lembra um pouco aquela forma de escutar dos antigos. Ele não usa um verbo comum italiano para escutar, não é ascoltare, não é sentire, não é escutar, não é sentir, é audive. Eu sei que hoje áudio faz lembrar um pouco os equipamentos eletrônicos recentes, mas audive, na Idade Média, tinha
esse senso de antigo. Lembra que Virgílio disse que ia falar de um modo que eles fossem aceitados de um modo mais parecido com os antigos? Então, audive, né? Essa palavra que faz lembrar os antigos. Veja que Dante é muito cuidadoso, inclusive, com as palavras que usa nas descrições da comédia. E agora vem o pedido de Virgílio, que é o pedido de Dante, porque Virgílio disse que sabia como Dante, que Dante tinha em mente. O voi che siete due dentro ad un foco, se o meritai di voi, mentre che io vissi, se o meritai di voi assai poco, quando nel mundo gli alti versi scrissi, non vi movete, ma l'un di voi dica dove, per lui, perduto a morir, disse. Veja que beleza esses dois tercetos. E veja que, em geral, eu estou lendo dois tercetos em sequência, porque as ideias realmente elas se concluem em dois tercetos, geralmente, mas não sempre, né? Então, veja que descrição, como, por isso que Dante disse audível, veja que é um momento diferente. Dante muda o tom ao falar dessa passagem, né? Ao descrever essa passagem. O voi che siete dentro ad un foco. Veja que beleza de ouvir. O voi che siete de dentro. O voi che siete due dentro ad un foco. Ó vós que sois dois dentro de um fogo. Vós que sois dois dentro de um fogo. Se eu meritai, e eu quem vigílio, se eu meritai de vós, se eu mereço de vós, mentre que eu visse, enquanto eu era vivo, se eu mereço por vós, pelo que eu fiz enquanto era vivo, se eu meritai de vós, assai ou pouco, se eu mereço de vós consideração muita ou pouca, quando nel mundo li alti versi scrisse, quando no mundo eu escrevi os altos versos, quando no mundo eu escrevi a Eneida, não é? Não vi movete, por favor, não se movam. Malum de vós dica, mais um de vós, me diga, dove, onde? Per lui, para Dante, perduto a morir, disse, como aconteceu a sua morte. Que é algo muito comum na comédia, Dante construir o momento da morte dos seus personagens. E aí conceber toda uma história para descrever esse momento. É assim com o Conte da Montefeltro, é assim com Paolo e Francesca, né? Pia dei Tolomei. Então são muitos personagens na comédia que Dante resolve inventar, no sentido mais antigo da palavra, inventar como aconteceu essa morte. Então Dante constrói toda uma narrativa para descrever a morte desses personagens. E como foi a morte de Ulisses? É isso que Dante quer saber. E agora começa Ulisses. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollar-se mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno, là presso a Gaeta, prima che si e nella nomasse. Vamos retomar. Lo maggior corno della fiamma antica, a maior chama daquela, o maior vértice daquela chama antiga, ou antiga dá uma ideia de antiguidade clássica, como audive, né? Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollar-se mormorando. Aquela chama começou a balançar, falando. Né? A impressão que dá é que quem fala é a chama, não é Ulisses. O fogo começa a se mexer de uma forma tão intensa que dá a impressão que é o fogo que fala. É interessante, né? Essa construção, essa imagem que Dante faz, né? De um fogo que fala. Mas na verdade é Ulisses que fala por dentro do fogo. Por come quella cui vento affatica, como no momento em que um vento bate forte numa chama, aquele mexer intenso da chama, é Ulisses falando, porque Ulisses ficou muito empolgado no momento que Virgílio faz a pergunta. Né? Ulisses não só aceita o pedido de Virgílio, como fica tomado por esse pedido. E aí o crollar-se, aí o se mexer intensamente. Indi latima qua e lá menando, então a parte de cima mexia para um lado e para o outro,
como fosse la língua que parlasse, como se aquela chama fosse uma língua a falar. Pote de fora e disse, lançou a voz para fora aquela chama e disse: quando me parti da Tirce, quando eu parti da ilha de Cice, né, que Ulisses passa um tempo lá, sugiro lerem a Odisseia para conhecerem a passagem, e Dante conhece a passagem não pela Odisseia, mas pelas descrições de Ovídio, do próprio Virgílio, né, de Estácio, de Cícero. Então Dante conhece pela versão dos latinos. Quando me parti da Tirce, quando eu saí da ilha de Cice, que só trace-me più d'un anno, lá presso a gaeta, que ela me segurou lá, me manteve um ano presso a gaeta, prima que sim, antes que dessa maneira Enéa la nomasse, então, antes que Enéas se referisse àquela ilha como Gaeta, um ano antes, né, que eu passei lá, eu parti. Interessante, novamente a referência a Enéas. Veja a importância. Veja Ulisses se referindo ao inimigo, mas o inimigo que faz uma outra viagem. Lembrando que Enéas é aquela figura do mundo clássico que vai ao mundo dos mortos, mesmo estando vivo, como também Ulisses vai ao mundo dos mortos, mesmo estando vivo. Como alguém aqui muito importante desse livro, Dante, também vai ao mundo dos mortos, mesmo estando vivo. Né dolcezza de figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea Penélope far lieta. Então, é interessante que Dante diz que nem... só um momento, por gentileza. Estou em reunião, vou fazer isso assim, tá? Só um instante. Desculpe a interrupção, mas precisei atender minha filha aqui. Ela tem 5 anos e quando ela precisa, a gente atende. Né dolcezza de filho, nem a candura do filho Telêmaco, né la pietà del vecchio padre, nem a piedade do velho pai, nem a piedade pelo velho pai, Laerte, nel debito amore, lo qual dovea Penélope far lieta, nem o justo amor, o devido amor que deveria fazer Penélope feliz. Vincer potero, dentro a me l'ardore, che ebbi a divenir del mundo esperto, e delle vizi umani, e del valore. Veja, nem o cuidado com o filho, nem a consideração pelo pai, nem o amor pela esposa. Vincer potero poderiam vencer dentro a me, dentro de Ulisses, l'ardore que ebbi a divenir del mundo esperto. Que eu tive de me tornar conhecedor do mundo. E dele vizi humani e del valor, e dos vícios humanos do valor. Veja que Ulisses, ele congrega em si esse desejo humano, esse ardor de conhecer. Um ardor tão forte, que é mais forte que por todo o amor que ele tem por sua família. Lembrando que Ulisses passou muito tempo na Guerra de Troia, 10 anos aproximadamente, com saudade da esposa, do filho, do pai. E mesmo depois de encontrar a esposa, o filho e o pai, não é esse encontro mais forte que o desejo do conhecimento. Então veja que Ulisses é um pouco essa metáfora, né? Ulisses é um pouco essa ideia desse desejo humano do conhecimento. E esse desejo é tão poderoso que o afasta novamente de sua família. Lembre que é um filho, Telêmaco, que ele foi afastado no dia do nascimento. No dia que Telêmaco nasce, Ulisses segue para a Guerra de Troia. E quando ele volta, quando ele consegue reencontrar seu filho, já em idade adolescente, mesmo assim ele abandona o filho novamente, pelo desejo de conhecimento. E esse desejo será a sua ruína. E Ulisses continua narrando sua história. Ma mi seme per l'alto mare aperto, sol com um lenho e com quella compagna, picciola, dalla qual não fui deserto. Mas me movi, ma mi cimé, pell'alto mare aperto. Quem é esse alto mar aberto? Pelo mar Mediterrâneo. Eu comecei a navegar pelo mar Mediterrâneo. Apenas sol com um lenho, apenas com um pequeno barco. E com quella compagna, com aqueles companheiros navegantes, picciola,
piccola, pequena, dalla qual não fui deserto. Então, ele foi navegar rumo ao conhecimento com poucos companheiros naquele pequeno barco, mas mesmo assim estava decidido a fazê-lo, né? E esse barco pequeno, essa piccioletta barca, ela vai retomar várias vezes na comédia, Dante vai se referir a esse desejo de conhecimento como esse pequeno barco, que se for guiado por Deus, chegará ao conhecimento, que é ver Deus. Mas se não for guiado por Deus, sempre naufragará. Vamos continuar a leitura. Veja a grandeza, né, da descrição de Ulisses. E aí ele começa a descrever lugares do Mediterrâneo, por isso eu mostrei o mapa no início da descrição, né, que ele vai passar nesse pequeno barco com os seus marujos. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin del Marocco, l'isola di Sardi e altre che quel mare intorno bagna. L'un lito, uma margem ele viu, e l'altro vide, ele viu as duas margens do Mediterrâneo. Infim la Espanha, até chegar na Espanha. Fim nel Marrocos, até chegar no Marrocos, que são as extremidades, né, do mar Mediterrâneo, para quem navega rumo ao leste, né. Elísola de Sardes, e viu a Sardenha. Lembrando que ele vem lá da Grécia. E Altre, e viu a Sardenha e outras ilhas, Ilhas Baleares e muitas outras ilhas. Sicília, né? Que quel mare intorno bagna, a ilha de Malta. Então, Ulisses vai passando por todas as ilhas e vendo os dois litorais, né, o norte e o sul do Mediterrâneo. Tudo para conhecer, com esse desejo sobre-humano, eu diria, que Ulisses tem de conhecer, que é um pouco o desejo próprio de todos nós. Io, Ulisses, e compagni eravam vecchi e tardi, quando venimo a quella foce stretta, dov'Ercole segnò li suoi riguardi. Acciò che l'uom più oltre non si metta, della man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. Io e compagni eravam vecchi e tardi. Eu e os marujos éramos velhos e cansados, velhos e tardos, né? Interessante a construção, vecchi e tardi, não é? Eles eram velhos e já tardos e já cansados da vida, né? Já eram idosos, tamanho o tempo de viagem e as várias viagens somadas que Ulisses já tinha feito. Quando venimo a quella foce stretta, quando chegamos naquela foz estreita, como se fosse o fim do rio, né? O fim do mar Mediterrâneo, que é bem estreito, dov'Ercole, onde Hércules senhor lhe suoi riguardi, onde Hércules marcou a sua atenção, né? Onde Hércules separou com os homens, vocês sabem, né, as colunas de Hércules, né, onde Hércules separa a África da Europa, né? Isso é o Estreito de Gibraltar, o Estreito de Gibraltar. E é interessante que esse nome Gibraltar vem do árabe, né? Vem de Tarik, né? O Estreito de Tarik. Acciò che l'uom più oltre non si meta, aquilo que o homem mais além não se meta. Então ele está dizendo, ele está avisando, olha, eu fiz aquilo que nenhum homem deve fazer. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia, do meu lado direito eu deixei a cidade de Sevilha, dall'altra già m'avea lasciata Seta, e da outra margem já tinha deixado Ceuta. Então Dante não, Ulisses está atravessando realmente o Estreito de Gibraltar. E é interessante que ele diz no verso aqui, acciò che l'uom più oltre non si meta. Façam atenção que Ulisses está fazendo uma viagem proibida. E é interessante essa percepção de que é uma viagem proibida, porque essa viagem proibida não estava muito prescrita no mundo cristão. E aí tem alguns intérpretes da comédia que dizem que essa proibição de viajar além do Estreito de Gibraltar, na verdade é uma tradição árabe. É uma tradição que vem do árabe e Dante absorve via influência de Brunetto Latini, via influência própria do contato do mundo árabe no Mediterrâneo. Então esse é um momento em que a comédia também se aproxima da cultura muçulmana. Essa ideia, esse divieto, essa proibição de passar o Estreito de Gibraltar seria muito mais uma proibição dos árabes do que uma proibição dos cristãos. Mas Dante assume essa ideia dessa proibição. O frate disse che per 100 miglia pirilli siete giunti all'Occidente, a questa tanta picciola vigilia.
di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza, diretto al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come brutti, ma perseguir virtude e conoscenza. Veja que essas 3 estrofes é a oração de Vigílio, desculpem, é a oração de Ulisses, que vai comover todos os marujos, como comove sempre todos os leitores. O que é que Ulisses diz? Ó frate, ó irmãos, como se todos são marinheiros naquele pequeno barco, né? Ó frate, disse, che per 100 miglia perilli siete giunti all'Occidente, que per 100.000 perigos estavais juntos ao Ocidente, até o Ocidente, né, que ele navega todo, Ulisses cruza todo o mar Mediterrâneo. Então vós que estavas comigo em tantos perigos, lembra de Sila e Caríbides, lembra do Ciclope, não é? Lembra das sereias, tantas coisas enfrentadas juntos. Enfrentadas onde? In questa tanto piccola vigilia, né? Em questa pequena embarcação, nessa pequena vigília de nostri sensi, que é del rimanente, dos nossos sentidos, que é o que mantemos. Non vogliate negar a experiência. Por que Ulisses se refere a esse negar essa experiência? Porque não queiras negar essa experiência. Por que ele queria negar? Porque era proibido passar o Estreito de Gibraltar. Havia uma proibição definitiva para isso. Essa definição que eu disse, segundo alguns autores, vem de uma tradição muçulmana, não clássica e nem cristã. Mas havia essa proibição. E Ulisses está querendo convencer os marinheiros a não se ater a essa proibição. Direto ao sol, contra o sol, del mundo senza gente. Del mundo senza gente, do mundo sem pessoas, do mundo onde não habita ninguém. Vamos navegar para um mundo onde ninguém vive. Vamos conhecer o que está além. Considerate la vostra semenza. Levais em consideração a vossa semente. Vocês são gregos. Vocês são poderosos. Vocês foram feitos para a descoberta. Vocês são o ápice da civilização grega. Fati não foste a viver como é bruti. Vocês não foram feitos para viver como brutos, como animais, como pessoas sem racionalidade. Ma perseguir virtute e conoscenza. Mas para procurar, para seguir, para ir atrás de virtude e conhecimento. Então, depois dessa oração, desse pedido de Ulisses, o que é que ele fala? Li miei compagni fec'io si aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra popa nel mattino, deremi facemo ali al folle volo, sempre acquistando dall'altro mattino. Vejam, li miei compagni fec'io si aguti, eu fiz os meus companheiros marujos tão intensos, tão desejosos de fazer essa viagem, com esta orazione picciola, com essa pequena oração, com esses 9 versos que eu li um pouco antes, logo acima, al cammino, no caminho, que appena poscia li avrei ritenuti, que se eu quisesse voltar atrás, que se eu quisesse desistir da viagem, eu não conseguiria, porque agora a viagem não é só minha, é de todos os meus marujos, porque todos nós, gregos, todos nós, seres humanos, perseguimos virtude e conoscenza. Então, esse desejo de conhecer o mundo, esse desejo de conhecer a verdade, move todos os seres humanos, e moveu aqueles marujos naquela pequena embarcação. E volta a nossa popa nel mattino, e a popa do barco, né, e a parte de trás do barco começou a se direcionar para o matino, para amanhã, para o período da manhã, para o leste, né? Deremi facemo ali al folle volo. Os remos se transformavam asas de um voo louco, de um voo tolo. Por que folle volo? Por que o voo? Se é um voo, por que é tolo? Por que pode ser tolo querer buscar virtude e conhecimento? É tolo porque é um voo sem Deus. É tolo porque não é o voo que Dante faz. Não é o voo de Elias subindo aos céus. Não é o voo de Enéas guiado pela divindade. É um voo movido só pelo desejo humano.
Então, quando um voo como esse, de conhecer a verdade, é movido só pela vontade humana, é um folle volo. É um voo estulto. É um voo sem sentido. É um voo louco. Sempre acostando dall'alto mantino. Então eles estavam viajando sempre para a esquerda, como se eles fossem descer, e desceram, né, o Oceano Atlântico. E é interessante que Dante ainda vai dar uma ideia, né, de como é o Oceano Atlântico. Uma ideia astronômica. Preste atenção. Começa a falar das estrelas. Tutte le stelle già dell'altro polo, vedea la notte, e il nostro tanto basso, che non surgia for del marin suolo. 5 volte era acceso, e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrate eravam nell'alto passo. Então, todas as estrelas já dell'altro polo, vedea la notte. Ele já via todas as estrelas da noite, né? El nostro tanto basso. Então, como ele estava navegando verso, né, a parte meridional, parece que as estrelas ficaram mais próximas. E estrelas que não surgiam fora del marin suolo. E ele começou a ver estrelas que não aparecem fora daquela parte do mar. Então ele começou a ver estrelas do lado meridional do planeta, como nós aqui no Brasil conseguimos ver, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que você não consegue ver na parte setentrional. Né? Então eles começaram a ver as estrelas novas que nunca tinham visto. Então começaram ainda mais a se animar com a viagem, porque começaram a encontrar coisas novas. 5 volte era acceso, e tante caso, lo lume era di sotto dalla luna. Então ele viu a lua iluminá-los 5 vezes da mesma maneira. Então, já tinham se passado 5 meses viajando rumo às águas do sul. Né? Poi che entrate eravam nell'alto passo. Em seguida, entramos no alto passo. Quando na parve uma montanha. Veja que aqui agora aparece uma montanha. Quando na parve uma montanha. Depois de 5 meses de viagem, mar aberto, aparece uma montanha. Quando na parve uma montanha bruna pela distanza, e parve-mi alta tanto, quanto veduta non avea alcuna. Quando na parve uma montanha, que montanha é essa? O Purgatório, a Ilha do Purgatório. Ulisses navegou tanto, Ulisses navegou tanto rumo ao sul, que começa a ver a montanha do Purgatório, aquela montanha que eu falei um pouquinho no começo, que é uma ilha justamente no sentido inverso. Se a Terra fosse um disco, como era pensado na Idade Média, o diabo caiu, formou a cratera, e você tem a montanha do Purgatório ao contrário. Então, Ulisses navegou o mar Mediterrâneo, começou a descer, começou a ver novas estrelas e começou a se aproximar do Purgatório. Aquela montanha marrom, bruna, morena, pela distância. E parve-me alta tanto, e me pareceu tão alta, quanto veduta non avea alcuna. Que mais não tinha visto nenhuma como aquela. Veja que Ulisses é alguém que viajou todo o mar Mediterrâneo, viu montanhas altíssimas, né? Várias cordilheiras de montanhas, e ainda assim não viu nenhuma que se parecesse com aquela montanha marrom, que ele não sabe descrever que montanha é. Nós te alegramos. Imagine alguém viajando em mar aberto e encontrar uma ilha de uma montanha tão alta. Então eles ficaram muito contentes. Noi, todos os marinheiros. Noi te alegramos. E tosto tornou em pianto. E rapidamente se tornou em pranto. Que della nova terra un turbo nacque, e percorse del legno il primo canto. E nós te alegramos, e tosto tornou em pianto. Veja, a gente estava tão contente acompanhando a descrição de Ulisses, de repente, aquela satisfação se tornou em pranto. Perché que della nova terra, daquela ilha gigantesca, um turbo nacque, começou a surgir um turbilhão de água, e percorse del legno il primo canto, e bateu no barco de frente. Aquele turbilhão, aquele tsunami, bateu no barco de frente. 3 volte il fe girar con tutte l'acque. 3 vezes o barco girou pela influência daquele turbilhão.
A la quarta, levar la popa em su. E na quarta volta, a popa foi para cima. Então, na quarta volta, a frente da embarcação foi para cima. Desculpa, a parte de trás da embarcação foi para cima, no quarto giro. E la proa ire in giù. E a proa e a parte inicial do barco começou a afundar. Como altrui piacque. Como agradou a alguém que Ulisses não sabe quem é. E nós sabemos que é a vontade de Deus. Enfim, que el mar fu sovra noi, rinchiuso. Até que o mar foi nos fechou, se fechou sobre nós. Né? Então você vê que essa ideia do fole volo, essa ideia de que você navegar para conhecer sem o apoio divino é perdido. Né? Então Ulisses ele concentra esse desejo humano de navegar, esse desejo humano de conhecer, esse desejo humano de superar suas expectativas, suas próprias potências, mas ao mesmo tempo é um desejo que não é canalizado pela vontade divina. Então é um fole volo. Então não adianta. É importante perceber, não é, como o canto de Ulisses é forte, como tem passagens decisivas, como tem descrições com a qual Dante se assemelha. Veja que Dante não fala mais com Ulisses, Virgílio não fala com Ulisses, nós só ouvimos a descrição silenciosa de Ulisses, que percorre todo o mar Mediterrâneo, que navega rumo ao sul, que navega quase chegar no purgatório, mas é impedido por Deus. Né? A divindade tem o poder de levar-nos a lugares desconhecidos, mas se nós formos por vontade própria, será um fole volo. Né? É como se nós quiséssemos voar sem asas, e Dante usa esse verso, né, em outros cantos da comédia, e volar sensale. Né? Não adianta querer voar sem as asas certas. Como Ícaro, que quis voar sem as asas certas, quis voar demais. O que aconteceu a Ícaro? Foi tomado pela morte. Ulisses quis navegar demais. O que aconteceu a Ulisses? Foi tomado pela morte. Por quê? Porque é uma viagem feita sem Deus. E aqui essa concepção do medioevo, agora sim, é o Dante cristão dizendo que, olha, não adianta se superar sem o apoio divino. Não adianta não colocar Deus na frente. Não adianta não ter Jesus como referência. Nós precisamos mudar. O ser humano precisa mudar. E essa mudança tem que vir pela influência divina. Então é preciso corrigir os nossos caminhos. Então a Divina Comédia está aqui, está dando uma ideia para os cristãos, para as pessoas do seu tempo, que eles precisavam mudar. O tempo estava tão corrompido, a cidade de Florença estava tão corrompida. Releia o início do canto. Veja como Dante se refere a Florença. É terrível. É terrível. Não é? Me faz lembrar uma pandemia. É um período de muito sofrimento. Aquele que Dante estava vivendo. Dante no exílio. Né? Então Dante também viajando. Dante também sofrendo. Dante é também Ulisses. Mas Dante é um Ulisses com Deus. Então Dante consegue ir além. Dante vai conseguir chegar ao purgatório mesmo sem merecer. Dante vai conseguir ir ao paraíso mesmo sem merecer, pela influência divina. Né? Então há essa concepção na comédia da importância de Deus e que só com Deus vale a pena viajar. Né? Só com Deus vale a pena buscar o conhecimento, só com Deus vale a pena buscar a virtude. Tantos no mundo clássico tentaram fazer isso sem Deus, e veja o que acontece. Estão no limbo, estão no castelo, lá no limbo, não é? Sem poder ver Deus, que é o maior desejo de todo mundo conhecer a verdade, mas para conhecer a verdade carece de Cristo. É um pouco essa mensagem que Dante deixa, sem dizer literalmente, não é? No canto de Ulisses, um canto que será retomado, né, no purgatório. Quando Dante começa a narrar o purgatório, como é que ele começa? Percorrer migliori acque, para correr por melhores águas, alza la navicella del mio ingegno, alza le vele, la navicella del mio ingegno. Então, para correr águas melhores, se alça, se levanta as velas do meu engenho. Né? Então, quando começa o purgatório, quando começa o paraíso, Dante está de novo falando de viagem. Dante está de novo falando de embarcação. Dante está de novo falando de Ulisses. Então, Ulisses é um personagem que percorre toda a Divina Comédia, mesmo estando centrado no canto 26 do Inferno. Um canto poderoso, um canto forte,
um canto que diz do nosso desejo. Nós ficamos muito incomodados, como no caso de Paulo e Francesca, porque o modo como Ulisses morreu, eu também poderia ter morrido. Eu entendo essa dor de Ulisses. Eu compartilho essa dor de Ulisses. Eu também sou Ulisses. É isso que Dante nos diz na comédia, mas espero que, como Dante almeja ser um Ulisses melhor por ser um Ulisses com Deus, eu espero que todos nós também sejamos Ulisses melhores, mas sobre outra perspectiva. Né? Inclusive, a literatura vai retomar muito essa passagem. Tem um caso, por exemplo, de Leopardi, né, naquele famoso poema L'Infinito. Como é que ele termina? O último verso. E com ele eu quero encerrar. El naufragar m'è dolce in questo mare. Quando Leopardi diz que o naufragar me é doce nesse mar, o que é que Leopardi está dizendo? Dante, você disse que o voo de Ulisses é um voo louco porque é sem Deus. Mas ainda assim, me parece valer a pena, porque me é dolce morrer in questo mare. Il naufragar m'è dolce in questo mare. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado da leitura. E vamos em frente. Um abraço. Ci vediamo appena presto. Appena em breve. Abraço grande. Fiquem bem, se cuidem.